Flamengo é processado por ONG e pede 100 milhões de reais. Mas que processo é esse? O que uma ONG vem a processar o Flamengo? O assunto é pesado, mas vamos tirar suas conclusões. Flamengo faz aí mais de 500 milhões em vendas, isso mesmo, mais de 80 milhões de euros. Julgamento de Bruno Henrique é marcado. No mínimo, é muito estranho. Juninho pode ser o próximo a estar deixando o Flamengo. E afinal de contas, o time de 2019 do Flamengo é melhor do que o time de 2020? Isso tudo e muito mais agora, então eu peço não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, sem mais delongas, vem nação rubro-negra. Bom, vamos começar com essa comparação. Flamengo 46 pontos. Mas aí pergunto, 14 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. 44 gols marcados e 9 sofridos, saldo de 35 de 2025. Aproveitamento do Felipe Luiz no Brasileirão, 76,6%. Esse Flamengo de 2025 é melhor do que o Flamengo de 2019? Olha os números do de 2019. Nessa mesma 20ª rodada, 45 pontos com Jorge Jesus, 14 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 44 gols marcados e 19 sofridos. Saldo, 25 de saldo, 75% de aproveitamento. Ah, mas o time do Flamengo era mais agressivo, mais objetivo. Os jogadores ali que estavam eram melhores distribuídos em campo. Ah, não, mas esse de 2025, o Felipe Luiz achou o DNA que precisa. Afinal de contas, você, torcedor, qual é o melhor time? 2019 ou 2025? O time de 2019, time base. Diego Alves, Rafinha, Pablo Mari, Rodrigo Caio e Felipe Luiz. O Ilharão, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gerson, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa. Acredito eu, que o time base hoje do Flamengo, Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Jorginho, Saul e Arrascaeta, Plata, Pedro e Samuel Lino. Quem é melhor? Eu vou ser bem sincero. Em termos de elenco montado, a maneira que hoje vem jogando e tudo mais, para mim, o de 25 é melhor. Os números estão aí dizendo. Mas não acharei errado se você nos comentários colocar falando que o 2019. Fazendo as comparações, Diego Alves e Rossi. O Diego Alves para mim é mais goleiro que o Rossi. Pablo Mari e Léo Pereira. Para mim, Léo Pereira. Mas o Pablo Mari foi uma surpresa, onde todo mundo debochava do Flamengo e depois ficaram de boca aberta como o espanhol jogava. Na lateral, o outro, Rodrigo Caio e Léo Ortiz. Aí para mim, o Rodrigo Caio em 2019, acho que não tinha zagueiro igual a ele não. Mas o Léo Ortiz também não fica para trás. Aí você tinha o Felipe Luiz. Para mim o Felipe Luiz era melhor do que os 3 laterais que o Flamengo tem hoje. Aí você tem o Ilharão e Jorginho, acho que não precisa nem comparar.
Everton Ribeiro, Saul. O Everton Ribeiro em 19 tava no auge, né? O Saul tá começando agora no Flamengo. Não sei. Everton Ribeiro. Arrascaeta de 19 ou de 25? Acho que o Arrascaeta de 25 está sendo mais decisivo do que o de 19. Gerson. Plata. O Gerson acho que foi mais decisivo. Gabriel Barbosa. Pedro. Lá em 19 o Gabriel Barbosa foi mais decisivo. O Samuel Lino. Se você pegar a comparação dos jogadores em si, o de 19 melhor em relação ao que está hoje. Mas os números estão aí, né? Não sei. O certo é, de 19 foi um espetáculo. E o de 25 também está sendo um espetáculo. E só quem ganha é a torcida. Deixa aí nos comentários. Eu já nem sei mais quem é. Bom, vamos lá. Vamos começar a falar aí. Flamengo aí chegou à incrível marca de 513 milhões de reais. Mais de 80 milhões de euros em vendas de jogadores. É muito dinheiro. E esses valores podem subir ainda mais. Vamos lá. Esses valores aí, Fabrício Bruno foi vendido ao Cruzeiro por 7 milhões de euros, 44 milhões de reais na época. O Alcaraz para o Everton, 15 milhões de euros. Não estou contando nem as metas, tá? Do Alcaraz tem uma meta aí que pode aumentar esse valor. 96 milhões. Wesley, a mesma coisa, 25 milhões de euros aí. 162,2 milhões de reais. O Gerson para o Zenit, 25 milhões de euros, 160 milhões e 600 mil. E agora, recentemente, ontem, Matheus Gonçalves aí, fechado com o Al-Ahly, 8 milhões de euros, 50 milhões e 500 mil reais. Esses valores podem aumentar, até porque o time da Itália, o Pisa, está fechando o empréstimo do Lohan por 500 mil euros, que dá aí mais ou menos 2 milhões, 3 milhões de reais, 3,2 milhões de reais, e aí com a obrigação de compra se o jogador atingir as metas, né, por mais 4 milhões de euros. Confirmando a negociação, entra mais 500 mil aí euros. Além disso, além desses valores, as vendas aí, que jogadores que já pertenceram ao Flamengo estavam em outros clubes e foram vendidos, e o Flamengo tinha uma porcentagem a receber. Além dele, Juninho aí do Karabag, né? A imprensa europeia aí falando, influencers falaram aí que não tem negociação e tudo mais, mas o Juninho viu se perder espaço aí no Flamengo. E o Karabag ontem se classificou para a fase de grupos. O Juninho tem uma grande idolatria lá no Karabag, né? Pode acontecer dele estar voltando aí para o futebol do Azerbaijão. Tem o Michael ainda, que também pode ser vendido. O Vitor Hugo, que não está sendo também aproveitado pelo Felipe Luiz, pode também estar vendido, e o dinheiro só entrando. Bom, vamos esperar para a gente ver. Vamos falar de Bruno Henrique? É no mínimo estranho. O Flamengo solta uma nota de repúdio contra a CBF pela mudança do calendário, e aí eu vou fazer um pedido de desculpas, porque eu até então achava que era mimimi, mas parando, analisando e vendo, realmente faz sentido. Vamos lá, o repúdio do Flamengo, tá? Então eu peço desculpa aqui, estou me desculpando com vocês, e aí vou colocar o porquê. Eu vi uma reportagem do Mauro César Pereira e dos outros influencers, mas o do Mauro César Pereira me chamou mais atenção, e aí é onde eu mudei a minha opinião, a questão de argumentações. O que é isso?
poderia ser que fosse de uma maneira diferente. Foi o que ele usou. E aí foi aonde eu venho aqui e peço desculpas pelo meu posicionamento de achar que era bobeira essa situação do Flamengo. Vamos lá. O Mauro César Pereira, ele levantou o seguinte: mudaram agora e jogaram a Copa do Brasil lá para final de dezembro, a fase final, e anteciparam o término do Campeonato Brasileiro. Beleza. Será que se isso tivesse sido comentado antes da Copa do Brasil, o jogo das oitavas contra o Atlético Mineiro, o Flamengo sabendo que teria sido jogado as fases finais da Copa do Brasil lá para dezembro, no período onde terminaria o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro seria trazido para trás, o Flamengo não teria levado mais a sério a Copa do Brasil? Não que o Flamengo não tenha levado a sério, acredito eu, mas não deu a devida importância. O Flamengo foi eliminado nos pênaltis pelo Atlético Mineiro, mas na verdade o Flamengo perdeu o jogo no Maracanã com uma falha do Léo Pereira. A gente também tem que ponderar essa situação. Mas mesmo assim, o argumento é válido, porque se o Flamengo sabe que a Copa do Brasil fosse jogada as finais lá para frente, o Flamengo talvez teria levado mais a sério e teria como ter disputado a Copa do Brasil com mais afinco. Porque quando viu a situação aqui em Belo Horizonte podendo ir para o brejo, o time do Flamengo foi superior ao Atlético, inclusive no próprio Maracanã. Mas aqui em Belo Horizonte, na Arena Meus Rivais Vencem, né? O Flamengo perdeu um gol fácil para o Pedro e um do Wallace, né? Então assim, mas aquilo que a gente sempre fala, o Cili vem sempre depois e mais tarde, mas acredito eu que poderia. Então assim, o Flamengo fez uma nota de repúdio após o jogo, né? E aí o julgamento do Bruno Henrique marcado. Ele foi marcado aí para o dia 4 de setembro. Isso mesmo. O julgamento aí, o Bruno Henrique foi enquadrado no artigo 243 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, né, por manipulação de resultados. Se ele for considerado culpado, o jogador pode pegar aí de 1 ano, 365 dias, além de uma multa de 100 mil reais. O último jogo do Flamengo antes do julgamento é agora domingo, né? Contra o Grêmio. Mas, dia 2, a quinta turma do STJ vai julgar o recurso apresentado pelos advogados do BH. A defesa do craque do Flamengo afirma que o caso deve ser julgado pela Justiça Federal. E aí pede a anulação do processo. Vamos aguardar para a gente ver. O que é certo de momento? O Bruno Henrique, até que se prove o contrário, ele é inocente. Dia 31 agora, o Flamengo joga contra o Grêmio. Depois disso, tem a parada para a data FIFA e aí o Flamengo volta a jogar contra o Juventude. Nesse período sem jogos, o Bruno Henrique aí vai ter a sua situação definida. Ou ele vai ser inocentado, ou ele vai ser condenado. Mas é no mínimo estranho. Depois que o Flamengo soltou a nota de repúdio contra a decisão da CBF, o julgamento foi marcado assim de imediato. Mas vai fazer o quê? Já que falamos em julgamento aí marcado de imediato, vamos lá. Flamengo aí está sendo processado pela ONG Educafro. Isso mesmo. E a ONG processa o Flamengo alegando racismo estrutural e pede 100 milhões de reais. Isso mesmo, em indenização. O fundador da instituição é o Frei Davi. Afirmou que está aberto
a assinar termos de conciliação. O rubro-negro considerou a ação lamentável e oportunista, que é surfar o hype do Flamengo no momento. Mas do que se trata esse processo? Vamos lá. A reportagem é de Gabriel Salotti do O Dia. Eu estou vendo isso no jornal O Dia, tá? Se é de uma outra pessoa, me desculpa. A ONG Educafro entrou com processo contra o Flamengo, pedindo uma indenização de 100 milhões por danos morais coletivos. A instituição acusa o clube da Gávea de praticar racismo estrutural há décadas em suas políticas administrativas. Na petição, a organização argumenta sobre aspectos como os preços de ingresso das partidas, que resultaria em uma elitização recente dos estádios, subvalorização de ídolos negros, entre outros casos. Agora então, me desculpa, o Flamengo é obrigado a colocar o preço que os outros querem. Eu não tenho condição de ir no Maracanã hoje, mas só por causa disso eu estou sendo... Eu tenho que entrar com um processo contra o Flamengo, porque eu não tenho condições. Antigamente eu podia ter e hoje eu não tenho. É estranho, né? E aí, subvalorização dos ídolos negros. Vamos continuar. O texto de 38 páginas obtido pelo Dia ainda conta com uma lista de pedidos, entre eles a criação de uma comissão de igualdade racial, com participação na sociedade civil, a implementação de cotas raciais nos cargos de direção e liderança, programas de educação antirracista para dirigentes, funcionários e atletas e democratização no acesso aos jogos de time, com entradas sociais a R$10 e gratuidades para estudantes da rede pública. O Flamengo recentemente, aí, através do BAP, fez uma emenda para ser colocada no estatuto justamente por causa disso aqui. Cadê aqui onde que ele fala? Uma educação antirracista, atos racistas por dirigentes, funcionários e tudo mais do clube vai ser punidos e tal. Então agora o Flamengo é obrigado a colocar o valor que os outros querem e não que ele possa entender que seja o valor exato. A gente pode não concordar, mas agora é o poste que mija no cachorro, não é mais o cachorro que mija no poste. É no mínimo estranho isso aí, né? E como falou aí, há décadas, por que antes, quando o Flamengo estava lá comendo lá o resto dos outros, né, que eram os jogadores que vinham do Flamengo, que era refúgio dos outros times, que não davam certo, vinham para cá, o Flamengo não pagava, fazia toda essa situação, não tinha esse cidadão aí, esse Frei Davi, não entrou com o processo. Agora, porque o Flamengo está bem financeiramente, vai bater em mais de 1 bilhão e 700, quase 2 bilhões, mais de 500 milhões em vendas, aí surge isso, mas não para por aí não, vamos continuar. Vamos continuar que o negócio ainda tem mais. Segundo Educafro, o Flamengo carrega consigo marcas profundas de racismo que permeiam o futebol brasileiro e destacou que houve inúmeros casos de racismo velado entre os anos de 40 e 80, envolvendo os atletas ícones, como os meias Adílio, de 56 a 2024, e Andrade, que teriam sido inviabilizados nas celebrações oficiais, esquecidos nas homenagens públicas. Adílio tem um busto lá no Ninho, a Andrade também, recentemente foi campeão brasileiro, sempre homenageado, sempre está participando aí das celebridades do Flamengo. A associação afirmou que no último mês de março, o presidente do clube, Eduardo Batista, o BAP, classificou como adequado o discurso do presidente da Conmebol, que minimizou o racismo nos estádios sul-americanos. Ele também ressaltou que em julho, o então novo diretor da base rubro-negro, Alfredo Almeida, proferiu declarações de cunho flagrantemente discriminatório, dizendo que a África tem valências físicas, enquanto a parte mental seria em outras zonas da Europa do globo. O cara pediu desculpas. O Alfredo aí Almeida, ele pediu desculpa pela frase dele e ele se explicou
e falou da maneira que falou. Ele mesmo reconheceu o erro. Não é o primeiro processo. O dia o fundador Educafro, Frei, opinou que a repercussão do processo foi uma vitória para acender debate sobre o tema de racismo e cobrou medidas mais assertivas do clube quanto ao tema. Esse não é o nosso primeiro processo contra um time de futebol e o racismo no esporte. Já tivemos vários outros. Está tendo repercussão porque o Flamengo é o Flamengo. E quero parabenizar pela repercussão. Tanto que de quem é a favor, quem é contra. Para mim, os dois lados têm o seu papel. O problema do racismo só vai resolver quando os dois lados debaterem. Nós temos consciência que todas as vitórias de negro no Brasil só acontecem depois de grandes polêmicas. Frei ainda explicou que a ONG está disponível para o diálogo. Educafro quer comunicar ao Flamengo que está aberto para assinar um termo de conciliação. Basta o Flamengo procurar nossos advogados. Queremos o melhor ao Flamengo e ao Brasil. E quero lembrar que o Brasil tem 55% da população afrodescendente. Afro-brasileiros, desculpa. Posicionamento do Flamengo. A assessoria do Flamengo informou que a agremiação ainda não foi citada e, caso seja, responderá à ação. O clube ainda considerou a iniciativa lamentável e oportunista, uma vez que o seu estatuto foi alterado recentemente para incluir regras que combatam o racismo. É um absurdo, né? Todo mundo querer aparecer em cima do Flamengo. A causa é justa, é bela, temos que brigar sim, tá? Não podemos fechar os olhos para o racismo, temos que brigar sim, mas os argumentos que a ONG Educafro levantou é ridículo, é querer aparecer. O assunto tem que ser abordado sim. Isso não pode jamais, não só na esfera do futebol, mas nessa sociedade, onde temos que fazer uma sociedade limpa, melhor, e que o negro, ele não é pior do que o branco, e nem é melhor, e muito menos o branco também é pior do que o negro e nem é melhor. Mas enquanto a gente ter aquele tipo de gracinha, vamos denegrir a imagem. A palavra denegrir, por que negrir de negro, ela é pior do que ao branco? Enquanto a gente usar essas pequenas palavras que já estão no nosso contexto, no dia a dia, o criado mudo, foi feito nas coxas, o negro só sobe na vida quando o barraco explode, as piadas que existiam, Então, assim, a gente jamais vai ter uma sociedade igual. Jamais. E, infelizmente, existe a podridão de achar que o negro ele é inferior. Que se tiver um branco e um negro andando na rua, o negro é taxado de ladrão e o branco não tem problema nenhum. A gente realmente tem que acabar com isso. Mas não dessa maneira. Não porque eu sou Flamengo. E se o Flamengo estiver fazendo algo de errado, ele tem que pagar sim. E isso é certo. Mas não assim. É lamentável esse processo que a ONG veio levantar aí contra o Flamengo. Lamentável. Temos que preocupar, temos muito mais aí do que se preocupar, do que querer surfar no hype, surfar na onda onde o Flamengo hoje é organizado estruturalmente, financeiramente, administrativamente. Por que isso não surgiu antes de 2013? Mas é para ganhar notoriedade. Sim, então faz uma parceria com o Flamengo. Eu tenho certeza absoluta que o Flamengo vai enganjar não só o Flamengo, mas como os seus mais de 46 milhões de torcedores. Mas ele quis paciência. Acho que usou o jeito errado de querer fazer o assunto ser debatido. Se inscreveram, ativaram o sininho das notificações, comentaram, compartilharam, sentaram o dedo no like. Um beijo no coração de todos, saudações do Rubro Negras.